E hoje nós vamos falar sobre os documentos mais importantes dentro do processo de importação. Vamos começar pela fatura Proforma e o licenciamento de importação. Esses documentos são tão importantes quanto você desenhar toda a operação até a nacionalização e chegar essa mercadoria na sua porta. Mas antes da gente começar, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Me chamo Eliana Vieira, eu sou especialista em importação. Eu tenho mais de 10 mil horas em registro de declaração de importação e faço isso até hoje. São 16 anos nessa área e tomei a decisão de me aprofundar, literalmente estudar, me dedicar profundamente no assunto importação para trazer resultados aos nossos clientes e também compartilhar com vocês todos os nossos para poder importar constantemente, que está um pouco ruim aqui, mas caso esteja oscilando, por favor aí dá um toque para mim ali na caixinha de mensagem, ok? Então aqui no meu perfil também você vai encontrar várias informações sobre importação, o que está acontecendo no dia a dia no mundo do comércio exterior. Afinal de contas, tudo muda constantemente e aqui no meu canal você sempre vai ter algumas coisas atualizadas sobre esse mundo comércio exterior e importação que muda e vem mudando e está mudando e vai mudar muita coisa até dezembro do ano que vem de 2025. Então, se você quiser se inscrever no link da minha comunidade no Instagram, entra no link da bio, se inscreve, entra lá que eu vou adorar ter você por lá. Hoje eu quero falar sobre, como eu disse para vocês, a fatura Proforma e licenciamento de importação. Então, eu quero começar pela Proforma. A Proforma comercial nada mais é um documento quando você começa a tratativa com um fornecedor no exterior, você vai comprar um determinado produto. A primeira coisa que você solicita a esse fornecedor é que ele faça uma fatura Proforma. Ainda não é um documento válido e oficial para a operação de importação. Mas a fatura Proforma, ali, ela precisa constar todas as informações que deve constar depois na fatura comercial. Eu gostaria que depois vocês entrassem lá no Google e colocassem lá o Regime Aduaneiro 6759 de 2009 da Receita Federal e procurasse o artigo 557, tá? Depois eu posso deixar aqui na descrição do vídeo. O artigo 557, ele deixa ali descrito tudo que deve constar na fatura comercial. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas você está falando da fatura Proforma. Veja, todas as operações nossas aqui dentro do escritório, quase todas, tá? Existe a fatura Proforma e também existe a fatura comercial. 98% acontece dessa forma. Eles nos encaminham a fatura Proforma e a gente faz uma conferência prévia desse documento. Por quê que eu tô falando para vocês olhar o artigo 557? Porque ali, se vocês solicitar já de início que conste todas as informações que constam no artigo 557 para a fatura comercial na Proforma, quando eles forem fazer, copiar, vão usar a fatura Proforma como espelho para fazer a fatura comercial, logo não vai ter erro, logo você não vai ter tanta coisa para corrigir na fatura comercial, ou seja, a fatura definitiva para o processo de importação. E eu quero descrever rapidamente aqui o que deve constar na fatura Proforma / fatura comercial depois. Lembrando que a fatura Proforma está de acordo com o artigo 557 do regulamento aduaneiro, logo é só eles usarem a fatura Proforma como espelho para fazer a fatura comercial. Então ali no 557, no regime aduaneiro 6759, ele diz assim, o nome e o endereço completo do exportador. Tem que constar certinho o nome e o endereço completo. Também constar se o fabricante produtor é diferente do exportador. Muitas vezes quem exporta é Pedro, mas quem fabrica é a Maria. Então tem que constar essas informações e daqui a pouco eu vou dizer o porquê que precisa constar, ok? O nome e o endereço completo do importador no Brasil. A legislação
não diz que há uma obrigatoriedade de constar o CNPJ do importador. Porém, contudo, eu, Eliana, solicito para constar o CNPJ para que a gente não tenha problema depois para o registro de declaração de importação. Aqui eu conto um case real que aconteceu com um colega nosso, que não aqui dentro do escritório, mas com um colega que aconteceu que registrou a declaração de importação. A fatura comercial não tinha o CNPJ, a empresa tinha N empresas, uma multinacional, e acabou se registrando a declaração de importação com o CNPJ errado. Logo, não tem como retificar uma declaração de importação para corrigir o CNPJ. Então, tome cuidado com relação a isso. Por isso que a gente solicita, não custa nada, já que vai vir o endereço completo do importador, então solicita qual que é a unidade importadora para constar ali na fatura proforma. Então, o nome e endereço completo do importador, não há obrigatoriedade de ter o CNPJ, porém, contudo, a gente solicita para colocar justamente, como eu contei anteriormente, para não ter problema no ato do registro da declaração de importação. A especificação da mercadoria precisa constar de forma detalhada em língua portuguesa. Hoje não se tem muito problema de vir em inglês, porque vem muita coisa escrito em inglês. Mas muitas vezes, quando o fiscal não vê um entendimento naquela escrita, ele pede para fazer a tradução em português. Então, cuidem. Joga lá no Google o que é aquela palavra em inglês e pede para o fornecedor, o exportador, incluir ali. Pode deixar em inglês, não tem problema, mas logo depois colocar também a escrita em português, ok? A marca do produto, se tiver, o número, se houver de referência desse produto, a quantidade e espécie de volume, qual é a quantidade e a espécie de volume, peso líquido e peso bruto, precisa constar, país de origem, país de procedência, país de aquisição também precisa constar, o peso unitário da mercadoria também precisa constar e o custo do transporte, constar na fatura, precisa constar na fatura o frete que foi negociado, tá? Precisa constar. Tem fiscal, eu tive uma situação num outro porto, não no porto de Foz do Iguaçu. Para quem não sabe, eu estou no porto de Foz do Iguaçu, fronteira com o Paraguai e Argentina, mas eu faço liberação de mercadorias em todos os outros portos, tá? Tem como fazer isso. Então, assim, eu tive uma situação num outro porto e esse porto fiscal autuou o processo porque não constava o frete na fatura comercial. Fiz uma justificativa com ele porque o Incoterm era FCA. O FCA, lembra que tem um vídeo também que eu falo sobre isso. O FCA é quando o fornecedor te vende para você contratar o frete e ir lá buscar a mercadoria. Logo, não há, pelo menos no meu entendimento, não há uma obrigatoriedade de constar o valor de frete na fatura, quando for FCA ou FOB. FOB é para processos marítimos e FCA processos rodoviários. Tá, mas contudo, o fiscal não quis voltar atrás na minha justificativa e aplicou a multa, e a gente recolheu a multa e vida que segue, o barco que segue, mas fica com um aprendizado. Ali naquele porto, aquele determinado porto, a gente solicita para que o exportador, mesmo sendo o FCA, constar o valor total do frete, mas não soma ali no total da mercadoria, ele é apenas como demonstrativo o valor de frete para a gente não ter esse tipo de problema com aquele determinado porto e com aquele fiscal, ok? As condições da moeda precisa constar também, se está vindo em dólar, se está vindo em euro, se está vindo em qualquer outro tipo de moeda aí do mundo afora. Então precisa constar para não ter problema na hora de fazer a declaração de importação. Já tivemos problemas de registrar a declaração com a moeda errada e parametrizar em outro canal, ser autuado, porque isso não está muito claro na fatura. Então a gente vai aprendendo e vai solicitando aos fornecedores cada vez mais para constar essas informações dentro na fatura proforma. O termo e condições de venda, o Incoterm, a gente já falou bastante, isso precisa constar também na fatura proforma. Então essas informações, ela é obrigatória a constar na fatura proforma. Lembra, a fatura proforma é um documento prévio,
né? Não é ainda um documento oficial para a nacionalização da mercadoria. Mas ela estando correta, de forma correta, prevista como previsto na legislação, logo depois, quando tiver tudo pago, tiver tudo certo, tiver tudo acordado, já está para embarcar, o exportador vai fazer essa fatura, a fatura comercial, para iniciar o processo usando a Proforma como espelho. Viu que bacana? Você diminui o trabalho do exportador e também diminui o teu trabalho na hora que você for conferir essa fatura Proforma. Essa fatura comercial depois que tiver tudo pronto, ele vai te mandar a fatura comercial, você só vai olhar também, fazer como espelho, comparar, e ela vai ter menos trabalho porque ela vai estar praticamente o espelho da fatura Proforma. Nós vamos falar agora sobre o licenciamento de importação. O licenciamento de importação já vem depois. Eu esqueci de falar também que na fatura Proforma precisa constar o NCM. Na legislação, como eu disse para vocês, eu citei aqui todos os itens, todos os incisos para vocês da obrigatoriedade que precisa constar na fatura Proforma. Não fala do NCM, mas a gente solicita para que coloque isso por experiência própria, tá, pessoal? Para a gente não ter nenhum tipo de problema de classificar a mercadoria de forma errônea. Então, a gente sempre solicita qual que é o NCM e incluir o NCM na fatura Proforma. O NCM, logo que a gente vai para o próximo assunto, que é o licenciamento de importação. O licenciamento de importação é um documento a qual a gente vai saber se vai precisar ou não consultando o NCM. Por isso que é importante ter o NCM. Consulta o NCM, tem sites gratuitos na internet, tem o portal único também que você classifique, que você pode ali entrar e classificar, colocar ali teu NCM e ver qual que são os órgãos anuentes, o Ministério da Agricultura, a Anvisa, o IBAMA, o Inmetro, e entre outros, são 17 órgãos anuentes dentro do processo de importação que a gente utiliza. Então ali você consulta se precisa ter o órgão ou não. Por isso que vem o licenciamento de importação. Já com a Proforma bonitinha, como eu disse para você, gente, por experiência própria, tá? Isso eu faço aqui todos os dias há 16 anos. Já errei muitas vezes, mas a gente vai organizando e planejando todo o processo dentro da organização para se tornar fácil, tanto para mim, quanto para o importador, quanto para o exportador. Hoje, dentro da empresa, eu não sei os outros despachantes aduaneiros, mas hoje dentro da empresa a gente tem uma prática de todos os processos antes do embarque vem a fatura para a gente conferir. É chato às vezes? É chato, porque tem fornecedor que encaminha 10 minutos depois ou até 5 minutos depois, já fala, olha, te mandei uma fatura, confere para mim, é urgente. Às vezes você tá atolada de coisas. Essas últimas 3 semanas está me demandando muito os meus dias, com bastante processos para poder nacionalizar, graças ao bom Deus, né? Mas a gente tem que parar e dar uma analisada nessas faturas para quando essa mercadoria vir para o Brasil, a gente não tem nenhum tipo de problema ou tá mesmo solicitando para o exportador carta de correção ou até mesmo troca do documento porque não foi feita uma conferência prévia desse processo. Certo, então o licenciamento de importação, já que você tem a sua Proforma já toda certinha, com todas as informações, como diz a legislação aduaneira, o regulamento aduaneiro, o artigo 557, vão lá no Google, joguem no Google, regulamento aduaneiro, o decreto 6759 de 2009 da Receita Federal, artigo 557, lá vai ter tudo que precisa constar na fatura Proforma / fatura comercial. Ali não vai ter o NCM, nem CNPJ, porém, contudo, solicitem para colocar porque são informações muito importantes. Pegou ali a fatura Proforma, viu o NCM, conferiu, opa, tem o licenciamento, tem a anuência do mapa.
Então já vou me adiantar a emitir o LI. Quem que emite? O representante legal, nós como despachante aduaneiro. Vamos lá no sistema, habilitado pelo importador no radar, a gente vai fazer o licenciamento de importação e já deixar pronto. Por exemplo, pneus, tem a anuência do Inmetro. Então assim, pega a fatura pro forma, tá tudo certinho, tudo conferidinho, vamos fazer o LI, vamos gerar a taxa, porque o Inmetro demora até 15, 20 dias para o deferimento dos LIs. Então se antecipem. Quanto mais antes vocês fizerem a operação, quando a mercadoria chegar no Brasil, você já está com o seu processo pré-pronto, apenas para aguardar a presença de carga, algumas informações do sistema e você aguardar o numerário, se precisar ali, os débitos de PIS e COFINS, II, IPI, PIS e COFINS, aguardar se tudo ok, é só registrar, aguardar a parametrização e liberar. Olha que fácil, isso se chama um planejamento. É chato às vezes? É chato, tá? Demanda muito tempo? Demanda muito tempo, gente, demanda muito mesmo. É tempo para você parar, ler, analisar, colocar tudo em ordem. Aqui a gente coloca cliente por cliente, pasta por pasta, analisa todo mundo, responde todo mundo. Isso demanda muito. É lógico que demanda, mas é preciso. Tudo que é planejado é fadado ao sucesso. Assim, lá no final, assim, é 100% o sucesso, é 100%. É por isso que o planejamento ele é importante, até porque a gente planeja tudo nessa vida, né? Quem não planeja, quem não planeja nada na vida, simplesmente utiliza aquela a frase da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e não é bem assim. Então, se a gente não planeja, a gente recebe qualquer coisa, logo a gente não pode reclamar, combinado? Então ali fez o licenciamento de importação, solicitou a anuência prévia caso tenha, o Inmetro, o IBAMA, tem alguns órgãos que solicita ali a anuência prévia antes do embarque. Cuide com relação a isso, ali na consulta do INCM ele já vai dizer para você se vai precisar ser prévio ou não, ou muitas vezes como o Ministério da Agricultura você pode fazer o LI quando a carga estiver no Brasil, mas aqui dentro do escritório a gente prefere fazer tudo de forma antecipada. Tudo antecipado, tudo bonitinho. A carga chegou, pegou o LI, já faz o que tiver que fazer, já apresenta no Ministério. Isso se chama planejamento e organização. Então, dentro desse processo de planejamento, a fatura comercial ela é um processo muito importante a qual você deve, a primeira coisa, quando você está comprando algo no exterior, perguntar, você pode emitir para mim a fatura pro forma para ir constando todas essas informações? Muitas vezes, acontece muito aqui, principalmente com a Argentina, tá? A gente trabalha bastante com a Argentina, deles falarem assim, não, na fatura, na proforma não cabe todas essas informações, mas a gente vai constar ali tudo na fatura comercial. A gente acaba deixando, ok, beleza, então se vai constar tudo na fatura comercial, depois eu cobro. Não, vai constar assim, beleza, você pode seguir. Caso contrário, se ele não falar nada e constar todas essas informações na fatura proforma, quando ele for fazer a fatura comercial, você fala, pode usar o espelho da fatura proforma para fazer a fatura comercial, para iniciar a operação, que está tudo certo. Isso se chama organização. E o licenciamento de importação, também você faz tudo de forma prévia, você consegue fazer isso, deixar tudo prontinho, tudo conferidinho, para não ter nenhum tipo de dor de cabeça quando a mercadoria chegar no Brasil. Então, a fatura proforma e o licenciamento de importação são documentos fundamentais, tá? Lembrando que a fatura proforma quem emite é o exportador, né, onde você está comprando, e o licenciamento de importação quem emite é seu representante legal na fronteira, já para comparar, faz o licenciamento de importação baseado na fatura proforma, sem problema algum, para você solicitar um deferimento prévio, caso precise, né, se antecipar com a sua operação. E eles fornecem informações necessárias, né, dentro desses processos, que é muito importante você, qualquer coisa que alguém te pergunte ou alguém te questione sobre alguma coisa, você está com a sua proforma, com o seu licenciamento de importação pronto, é só pegar o processo e já responder ali rapidamente da operação e nunca deixar nada para depois. A legislação ela muda, está mudando e vai mudar
todos os dias. Hoje nós estamos passando por um processo de mudança do Syscomex, tela azul que nós utilizamos para registro de declaração de importação e licenciamento de importação, para do INPE, tá? Depois a gente vai falar sobre isso também, que é um tema muito importante. O modal rodoviário, ele se encerra em dezembro do ano de 2025. O marítimo já se iniciou agora dia 1º de outubro, já foi encerrado, então o marítimo já está 100% dentro da do INPE. Então, assim, a legislação, a IN, que eu disse, o regulamento aduaneiro que a gente tem como base para seguir aqui nos nossos processos, é o 6759 de 2009, tá? Regulamento aduaneiro da Receita Federal, e também tem a IN Receita Federal 680. Olhem lá, tem bastante coisa sendo revogadas e bastante coisa sendo atualizada, tudo para se adequar à do INPE que está chegando aí. Então a legislação ela está sempre mudando, a gente precisa estar de olho nela, precisa estar lendo, colocando em prática. Nós estamos falando de prática aqui, praticidade, de prática de organização, de planejamento, para que você não entre dentro desse novo processo já errando ou sem saber o que está fazendo. Estou aqui para ajudá-los a dar direcionamento a vocês dentro desses processos de importação. Ok? Então esse nosso assunto hoje foi sobre fatura proforma / fatura comercial, porque é impossível não falar sobre as duas juntas. Vai fazer a fatura proforma e depois vai fazer a fatura comercial já com o espelho que você tem, pedindo ao fornecedor para incluir todas essas informações. Eu vou abrir parênteses aqui de novo, tem gente que fala assim, mas eu nunca pedi para colocar, eu nunca tive problema. Fato, tem muita gente que não coloca mesmo, mas esses dias, experiência própria, um fiscal pegou um processo meu e ele queria autuar porque não constava o Incoterm na fatura. Segundo ele, não constava. Na minha operação era FCA. Só que daí eu peguei a fatura Profami e ele colocou, tá? O artigo 5, conforme o artigo 557, há uma obrigatoriedade que é lá no inciso 14, ele fala das condições de venda, que é o Incoterm, que há a obrigatoriedade de constar conforme a legislação. O que eu fiz? Eu respondi o fiscal, né, retificando a declaração de importação, informando para ele, praticamente colocando flechinha para ele, olhar ali embaixo antes da forma de os dados bancários de pagamento e olhar também na parte de cima logo a informação dos dados. Dessa forma, o fiscal retirou a multa e seguiu o processo. Isso é você olhar para a operação que está acontecendo e pensar assim, eu entendo um pouco, a gente não pode dizer que entende tudo, porque daí seria muita modéstia, né, de dizer, mas eu estou sempre lendo a legislação constantemente, sempre colocando ela em prática, sobretudo, porque assim, a gente sabe que a prática ela é totalmente diferente da teoria, mas a gente precisa estar amarrando ela. Então ali eu pedi ao fiscal, solicitei a ele, olha, consta assim tal e tal lugar. Ele provavelmente parou, analisou e retirou a multa. Isso aconteceu semana retrasada, tá? Isso bem recente. E ele retirou a multa e o processo seguiu. Isso é muito importante dentro do processo. E para você que quer saber mais sobre esse processo de importação e comércio exterior, tem um link aí na minha bio. Se você quer saber mais detalhes, tem um curso meu simples e prático, bem desmiuçado, bem mastigadinho, para você entender de forma bem simples e rápido o início, meio e fim da operação de importação. Assim você já começa as suas operações de forma assertiva e já lucrando já na primeira importação. E não deixa de curtir, não deixa de comentar e também não deixe de compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece e gosta desse assunto importação. Todas as quarta-feiras eu estou aqui às 8 horas para trazer um conteúdo diferente. Diferente não, né? É sempre os mesmos conteúdos, mas trazendo de forma diferente, de forma da minha prática do dia a dia, do jeito que eu utilizo para falar com os meus clientes no dia a dia, dando direcionamento aos clientes sobre os processos de importação, de como eles devem seguir para ele não ter nenhum tipo de problema quando a mercadoria chegar no Brasil. Ok? Esse vídeo ele fica gravado, ele vai também para o meu canal do YouTube, corre lá, assista e curte, aciona o sininho,
Caso cada mensagem que a gente colocar lá, você vai receber a notificação, e não deixe de compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece e gosta desse assunto de importação. E assim você está me ajudando, porque a vida ela é uma via de mão dupla, né? Eu estou aqui para ajudar, para dar direcionamento a cada um de vocês. Logo vocês curtem e compartilhem a importação. Eu espero vocês. Até lá. Tchau!